colocar uma lupa sobre os nossos olhos. Conta aí, eu falei assim, hoje o assunto é nos nossos olhos. Através de que lentes você tem enxergado o mundo à sua volta? Com que olhos você tem enxergado? Porque tem gente que enxerga o mundo pelos olhos do fantástico, pelos olhos do profeta do caos chamado Jornal Nacional. Tá ruim, hein? Tá em crise, tá tudo. Para quem acredita nisso, diz que o ano começou dias atrás, depois do carnaval. Eu não acredito nisso. Amém? Eu não dependo disso. A minha vida depende do meu Senhor. Então aí, de que maneira você tem enxergado? E Jó, nós precisamos fazer como Jó. Jó fez uma declaração. Qual que é a declaração que Jó fez? Fiz uma aliança com os meus olhos. Ou seja, precisamos fazer uma aliança com os nossos olhos para nos concentrar na coisa certa. Como eu disse agora há pouco a respeito do touro, é papel do inimigo ser inimigo, se opor aos planos de Deus na minha vida, sacudir, situações, ficar balançando situações ali diante de mim para captar a minha atenção. Mas eu tenho que fazer uma aliança com os meus olhos para olhar em direção ao meu objetivo, ao meu alvo, aquilo que eu sei que Deus tem determinado para mim. Então vamos aí ao nosso primeiro versículo da noite. Jesus lhes deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não ouvir fazer o pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Gente, o que Jesus fazia? Está no texto que a gente acabou de ler. O que Jesus fazia? Jesus só fazia o que via o pai fazendo. Jesus não agia distante disso. Ele não era alguém que, vou fazer o que me dá na telha, que é o comentário que se usa muitas vezes. Não, Jesus só fazia o que via o pai fazendo. Jesus não estava preso em noticiários. Jesus não estava preocupado com a agenda das pessoas. Tanto é que o seu melhor amigo, Lázaro, ele recebe a notícia que o seu amigo está doente, que era para ele ir para lá, para orar por ele. Ele ainda espera 3 dias para sair do lugar e visitar Lázaro. E a hora que ele chega lá, o que acontece? Lázaro já tinha morrido. Mas era a ordem para ele ir? Não, fica aí mais um pouquinho, Jesus, é para ter certeza de que ele está morto de verdade e que o meu nome será glorificado. Repete assim: Jesus só fazia o que via o pai fazer. E aí a gente vai para Davi, não é? Davi lá no Salmo 121, levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então Davi, qual foi a declaração dele? Aonde estavam os olhos de Davi? Ele fala assim, gente, elevo meus olhos para os montes. Nos montes eram sacrificados, eram oferecidos sacrifícios a outros deuses. Mas ele declara assim: os meus olhos, eu elevo os meus olhos, porém os meus olhos não estão nos problemas, os meus olhos nem em outros deuses, os meus olhos estão no meu Deus, que criou os céus e criou a terra. Os meus olhos não estão na força do meu braço, os meus olhos não estão na dependência de outras pessoas, os meus olhos não estão nos recursos, os meus olhos não estão no meu ativismo. Inclusive, o ativismo, alguém aí com tempo extra? Ninguém? Você tira o tempo para descansar? Agora estou te fazendo uma pergunta: você tira tempo para descansar? Amém? Você não faz nada. Você não é que nem aquela dona de casa, né? Que trabalha de segunda a sexta-feira na empresa e de sábado limpa a casa, lava roupa, passa roupa, cozinha. Não, né? Você descansa. Gente, a gente precisa descansar. Se não fosse tão importante, o descanso não seria mandamento. Se fosse fácil. E esse descansar é tanto descansar no Senhor, mas também quanto descansar o físico.
Porque quando nós estamos cansados, nós tomamos as piores decisões da nossa vida. Quando nós estamos cansados, nós enxergamos mal. De noite, normalmente a nossa visão está mais cansada, a nossa visão está mais turva, não é? Por quê? Porque a gente já teve um desgaste durante o dia todo. Então, quando a palavra do Senhor fala que existe um mandamento, e que o sexto dia, que pode ser o sábado, ou pelo menos tem que ser, gente, um dia da semana. Talvez você não tenha o sábado para descansar. Nós aqui não temos o sábado, eu e Paulo não temos o sábado para descansar. A gente procura fazer isso na sexta-feira. Porque isso é respeitar a lei de Deus, e isso é respeitar o limite do meu corpo. Não adianta trabalhar de sol a sol. Assim como Davi, o que Davi declarou? Aonde estavam os olhos dele? No ativismo? Estava no ativismo? Estava no trabalhar? Não. Estava onde? No Senhor. De nada vai adiantar a gente trabalhar de sol a sol e não depositar a nossa confiança em Deus, e não cumprir os seus mandamentos, não cumprir os seus princípios. Não vai adiantar nada. É a mesma coisa, falar assim: Senhor, eu não acredito, vou continuar fazendo do meu jeito, porque pelo menos do meu jeito eu sei que eu vou receber determinado dia, eu vou ter dinheiro para pagar as minhas contas. É a mesma coisa que eu declarar: Senhor, eu não acredito que o Senhor pode me prover nos dias que eu tenho que trabalhar. Conta aí, eu falei assim: o descanso é mandamento, e nós precisamos praticar isso. Os olhos, eles são a janela da alma, e a forma como nós enxergamos a vida revela o quê? O estado da nossa alma. Às vezes é um comentário comum que a gente faz. A pessoa chega para alguém e fala assim: ai, como você está bonito, como você está bonita. E a pessoa fala o quê? São os teus olhos. Existem pessoas que veem beleza em tudo, se encanta com tudo, mas tem gente que fala assim: sangue de Jesus tem poder, gente. Essa pessoa nasceu chupando limão. Ô pessoa azeda, misericórdia. Então o que a Bíblia fala lá em Mateus? A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grande serão tais trevas? Então existem pessoas que são maldosas, existem pessoas que são maliciosas. Nós julgamos a outra pessoa de acordo com o nosso padrão. Por isso que Jesus declarou, viu? Primeiro você tá querendo tirar o cisco do olho do irmão, tira o tronco que está no teu olho primeiro. A maldade está no teu coração, não está na atitude da outra pessoa. Você acha que todo mundo é interesseiro? Você acha que todo mundo é aproveitador? Olha aí para quem está perto de você. Fala assim: a gente julga os outros com base naquilo que a gente tem dentro da gente. Por isso que os olhos são a janela da alma. Se os nossos olhos forem bons, haverá luz no nosso ser. Mas Jesus só fazia isso, vão repetir? Fala: Jesus só fazia o que via o Pai fazer. Jesus não se deteve, por exemplo, por aquilo que ele viu. Diante de uma multidão de pessoas, levaram para ele, ele queria despedir a multidão. E aí os discípulos falaram assim: Senhor, mas... Aliás, os discípulos queriam despedir a multidão, e Jesus falou assim: viu, dá a eles de comer. Eu falei assim: Senhor, mas nem 200 dinheiro vai para conseguir arrumar pão para todo mundo. Onde que a gente vai arrumar? E aí o que trazem para ele? 5 pães e 2 peixinhos. Imagina aqui, dá uma olhada ao redor. Quantas pessoas nós estamos? Imagina aqui, 5 pães e 2 peixinhos. A maioria de nós ia cair no riso, não ia? Você fala assim: não vai dar nem pro cheiro. É ou não é? A gente não ia fazer isso? A gente ia fazer isso. Mas Jesus não se deteve por aquilo que ele estava vendo. Ele olhou e ele fez o quê? Ele olhou pelo poder de Deus e ele agradeceu. Pode repetir comigo? Fala assim: a gratidão alarga o caminho. A gratidão, ela o quê? Ela traz a prosperidade. Já a ingratidão é reconhecida de que maneira?
pelas queixas, pelas reclamações. Se você tiver aí com alguém perto da sua casa, não cotovela nessa hora, tá? Finge que não é com a pessoa. Resmungos. E pior do que isso, esses resmungos, essas reclamações, a cada palavra que ela é lançada, o que a Bíblia declara? Que a palavra lançada, ela não volta vazia, mas no momento em que ela é lançada, ela sai para cumprir um propósito. Se eu virar e falar, ô desgraça, ela vai fazer o quê? Ela vai desgraçar com tudo. Pode falar, ela vai desgraçar com tudo. Então nós precisamos tomar cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Pessoas que são ingratas, então a sua linguagem, ela é carregada de pessimismo, de murmuração e de reclamação. E Deus não se agrada de murmuração, Deus não se agrada de reclamação. Por conta da murmuração, o povo pereceu 40 anos no deserto. Deus ficou irado, falou assim, esse povo é um povo que é um povo ingrato, nenhum deles vai entrar. Eu comentei aqui agora no início, falar, olhar para o gigante, olhar para a situação, olhar para o problema e colocar num patamar maior do que Deus, é nos rebelarmos contra Deus. E às vezes nós estamos fazendo a mesma oração que Malaquias declara: Senhor, em que nós pecamos, em que nós erramos? Estou dando o dízimo, estou dando a minha oferta, mas você tem uma boca que não cabe dentro de você. Você não se contenta nunca com nada, para você nunca está bom. Para que eu vou te abençoar? Porque ainda que aquilo que eu já te dou, para você nunca basta. E nós precisamos o quê? Prestar atenção nisso. Quem anda em ingratidão é como que andasse com uma nuvem negra sobre a cabeça. Hoje eu estava assistindo a conferência de mulheres, e eu falei justamente sobre isso, que tem pessoas que parece que chegam no ambiente, você fala assim, pronto, fechou o tempo. Estava tudo tão bom, né? Parece que aquela coisa, a pessoa anda com aquela nuvem escura sobre a cabeça, o lugar onde ela entra é a confusão. Ao passo que quando ela vai embora, você fala assim, até clareou, dá até para respirar agora, não é? Pergunta aí, você conhece pessoas assim, crente? Não pede a resposta, vai que ela fala, conheço, vai que é você, né, gente, deixa quieto. Então vamos lá, o que a gratidão faz na nossa vida? A gratidão provoca o alinhamento com o nosso destino, colocando as situações sob controle divino, fazendo com que tudo entre em sincronia. Como eu mencionei na semana passada, tudo coopera para o nosso bem. Se eu olhar uma situação e eu não conseguir encontrar um motivo daquilo pelo qual a situação está contribuindo para o meu bem, significa que eu estou acreditando numa mentira. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso alinhar o meu pensamento, eu preciso ajustar e encontrar Deus no meio daquela batalha. Porque enquanto eu não encontrar Deus no meio daquela batalha, eu não vou atingir o outro lado, amém? Então quando eu alinho o meu coração e encontro Deus na minha batalha, eu entendo por que eu estou passando por ela, para ser o quê? Fortalecido, para ser encorajado, para ser forjado. Então eu passo o quê? Não mais reclamar, não mais murmurar, não mais criticar as pessoas que estão me perseguindo, nem a chuva, nem o pneu, e nem isso e nem aquilo, mas eu vou começar o quê? A render graças. Quando eu passo a render graças nas situações em que eu estou vivendo, declarando o favor de Deus, declarando a bondade, declarando aquilo que está acontecendo comigo através da situação, então o plano do Senhor, a minha vida e o plano do Senhor entram em sincronia e eu acabo o quê? Fluindo. Então conta aí para quem está perto de você, assim, você vai fluir todas as vezes que você ajustar o seu entendimento, o seu pensamento, a sua visão com aquilo que Deus tem para a sua vida. Aí Jó 42, 1, 2, ele declarou isso para Deus. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Isso aqui está escrito lá no finalzinho do livro de Jó. Você deve saber a história de Jó.
Jó perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus animais, perdeu todos os seus filhos num único dia, e depois Jó perdeu a saúde. E ele ficou naquela situação. E ainda, para colaborar, vem os seus amigos que começaram a apontar e a criticar Jó. E então Deus começa a ter uma conversa com Jó depois de determinado tempo. Gente, quando Deus começa a abrir a boca para falar com Jó, onde é que você estava quando eu coloquei os fundamentos sobre a terra, quando eu coloquei limites no mar e não permiti que ele ultrapassasse, eu já tinha falado assim, meu Deus, já não está mais aqui quem falou, já virou cinza, já me derretia inteira. Só que muitas vezes a gente faz isso, a gente quer contender com Deus. Porém, quando Deus, depois de fazer essas declarações para Jó, Jó não continuou argumentando, Jó não virou e falou assim, Deus, mas eu oferecia sacrifício para o Senhor toda vez. Senhor, eu temia o Senhor, eu não deixava ali que os meus filhos pecassem, eu já ia lá, já corria, o Senhor... Acha que o Senhor deveria ter liberado o diabo para tocar na minha vida de tal jeito? Jó escolheu não enxergar pelos olhos do vitimismo. Porque quando nós estamos debaixo do espírito de vitimismo, nós só olhamos as nossas fraquezas. Nós só olhamos aquilo que nos dói, nós só olhamos aquilo que os outros, entre aspas, não fizeram. Mas Jó escolheu olhar para Deus, para a grandeza de Deus. Ele fez a seguinte declaração: Senhor, eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O que é que eu e você estamos declarando acerca das situações que nos cercam? Senhor, o Senhor errou, hein? O Senhor errou na eleição. Senhor, é barro aqui, está quebrando. Você não está vendo? Senhor, o Senhor está colocando um fardo pesado demais, eu não estou podendo suportar. É a mesma coisa que a gente falar que Deus é mentiroso, se Ele não dá um fardo maior do que a gente pode suportar. Ao invés disso, Jó escolheu declarar. Jó escolheu enxergar: Senhor, eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. De que maneira você tem enxergado as situações que você tem vivido na sua vida? De que maneira, de que ótica você está enxergando as situações que envolvem você, na sua família, no seu trabalho, na sua saúde, nas suas finanças, na sua vida ministerial? De que maneira você tem enxergado isso? Sucesso exterior é fruto de uma visão interna, ou seja, da forma como a gente se enxerga. Lá no livro de 3ª João, ele fala assim: ao presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Gaio era alguém que tinha uma alma próspera. O que é ter uma alma próspera? Uma alma que não visa o benefício próprio, mas alguém que está o quê? Com a sua visão expandida, com a visão de reino, enxergando outras pessoas, estendendo a mão às outras pessoas. Gaio, por conta disso, ele era o quê? Ele era alguém próspero. Uma pessoa que ela é medíocre, uma pessoa que ela é mesquinha. Tem gente que às vezes a gente fala assim: a pessoa só tem dinheiro porque ela é pobre de espírito. Tudo que ela tem é dinheiro, porque se tirar o dinheiro dela, ela não pode nem falar que ela tem alguma coisa, porque é uma pessoa que é pobre de espírito. Gaio não, Gaio era uma pessoa próspera no seu espírito. E aí, coloca para mim, como você interpreta a sua experiência é mais poderoso do que a própria experiência. Como você interpreta as situações que você vive é mais poderoso do que a sua própria experiência. Porque a forma como a gente interpreta, se a gente for para o caminho de vitimismo, não importa qual era o propósito da batalha, porque eu só vou me enxergar pelos olhos do vitimismo. Ao passo que, se eu interpretar de uma outra forma, de que aquilo trouxe benefício para a minha vida, que Deus me encorajou, que Deus me fortaleceu, e que eu vi que Deus não me desamparou, muito pelo contrário, foi nos meus momentos adversos que eu tive as maiores experiências com Deus. Então eu tirei boas lições, bom aproveitamento
das experiências que eu tive. José, Daniel e Davi, eles não se deixaram levar o quê? Pelas situações que eles viveram. Todos os três foram perseguidos. Daniel foi lançado na cova dos leões. Alguém aqui já foi no zoológico? Já tentou passar a mão num leão? Já fala assim, Deus que me livre. Sou louco? Não é? O Davi, ele foi perseguido pelo rei, ele servia ao rei. Porém, depois de um tempo, o que aconteceu? O rei queria matá-lo. Só que eles não se deixaram levar pelo vitimismo, por quê? Porque eles mantiveram um relacionamento profundo com Deus. Quando é que a gente vai conseguir não nos ver pelos olhos de vitimismo? Quando nós continuarmos nos mantendo num relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus, a nossa conversa diária. Entenda que a nossa conversa diária com Deus, fala assim, conversa entre duas pessoas. Um fala e o outro escuta, e depois o outro escuta para que o outro possa falar. Pergunta aí, você tem dado tempo para Deus falar com você? Ou é só você que fala? Pergunta aí, é só você que fala ou Deus tem a chance de falar na tua vida? Então foram homens que não desistiram de buscar a face do Senhor. Daniel, apesar da proibição, da lei, do decreto que tinha sido feito, ele continuou buscando a face de Deus. Esses três homens, porque eles perseveraram naquilo que Deus tinha para a vida deles, na promessa daquilo que Deus tinha para a vida deles, eles são referência para nós até hoje. E quantos anos isso já faz? Milhares de anos. Até hoje nós estamos mencionando esses homens e outras mulheres da Bíblia também, que são referência, que são testemunho para nós, que não se deixaram levar por vista, mas que guardaram a fé e se permitiram o quê? Ser forjados e capacitados. E nós, diante das experiências que nós temos vivido dia após dia, fala assim, eu não quero, você quer ser atrofiado? Você não quer ser atrofiado? Deus pode tratar com você então. Fala assim, Senhor, olha o que você vai falar. Desenvolva meus músculos espirituais. Você prestou atenção no que você falou? Se você está de acordo, espera aí que você vai falar o amém. Você não vai falar o amém agora. Se você está de acordo com isso, porque isso significa que Deus vai forjar você, vai trazer batalhas para você, mas vai fazer você subir de nível, amém? Se você concorda com isso, peraí, você vai dizer amém. E se você disser o amém, a hora que vir a batalha, você não vai sair gritando para os seus pastores, amém? Então agora você pode dizer amém, se você estiver de acordo com isso. Senhor, é contigo, não é comigo o negócio. Aleluia, amém? Então Jó escolheu fazer uma aliança com os seus olhos. Ele não quis fazer aliança com medo. Existem pessoas que estão fazendo alianças com as experiências passadas que tiveram. Estão fazendo alianças com a solidão. Estão fazendo alianças com o desespero. Mas eu e você
Como é que você se vê? É só um bichinho de Jacó, é uma larva. Senhor, eu sou insignificante. E eu imagino Jesus se contorcendo lá do lado do trono do Pai, falando assim: Pai, eu não morri por alguém insignificante. Eu morri por ele, e ele se enxerga como insignificante. Ele se enxerga como uma pessoa qualquer. Conta aí, fala assim: você não é insignificante, criatura. Fala assim: você é filho do Deus Altíssimo. Tem gente que é ótimo conselheiro para outra pessoa, mas é péssimo conselheiro para si. Quem são os seus 5 melhores amigos? Pensa aí, quem são os seus 5 melhores amigos? Começa a numerar eles. Pensa aí. Selecionou os seus 5? Quem são as 5 pessoas que estão perto de você, que são conselheiros, que são pessoas que te dão bons conselhos? Eu tenho essa pessoa como meu melhor amigo. Você tem que ser o primeiro. Porque você pode ter 20 pessoas, se você não for o seu melhor amigo, de nada vai adiantar bons conselhos das outras pessoas. Tem gente que é excelente nisso, é ótimo conselheiro para o outro, mas para si, não é para mim não. Por isso, não se deixe levar pelo primeiro olhar. Questione o que você está enxergando. Meu Deus, será que é isso mesmo? Será que peraí, a pessoa está me perseguindo mesmo? Não, eu preciso colocar Deus na minha batalha. Então tá bom, Senhor, te convido a entrar na batalha agora. Me mostra nessa situação o que é que está cooperando para o meu bem. Conta aí, fala assim: duvide do seu primeiro olhar. Tem gente que enxerga a vida como uma competição. Se alguém trocou de carro, é porque alguém morreu de fome lá na África. Se alguém foi promovido, é porque o outro perdeu o emprego. A vida não é uma competição, a vida é uma corrida. Nós estamos correndo a carreira que a nós está proposta, amém? E nessa carreira, essa corrida, há espaço para todos no pódio. Há espaço, por quê? Porque todos nessa corrida têm que vencer a corrida. Existem pessoas... Não, gente, esse comentário é da outra pregação de terça-feira do Mulheres, tá? Eu vou fazer parecido o negócio. No reino de Deus, há espaço para todo mundo. E nós estamos o quê? Muitas vezes achando que porque o outro foi elogiado numa coisa, eu já sinto um sentimento de rejeição. Se o outro é elogiado e eu me senti inferior, significa que eu preciso ajustar algo dentro de mim. Porque o problema nunca está lá. O problema está sempre aqui. Conta aí, fala assim: o problema nunca está lá. O problema está sempre aqui. Só não vence nessa vida quem está distraído, com ressentimento, com amargura e com inveja. Fulano que tem a vida fácil. Se eu tivesse também a vida do fulano, de poder acordar 10 horas e ir para a academia nesse horário, mas que é 5 horas da manhã para mim, já estou atrasada. Alguém faz esse tipo de comentário? Faltaram todos hoje, né? Amém? Glória a Deus. Às vezes nós precisamos ter conversas difíceis conosco. Você tem conversas difíceis com você? Você já virou e falou assim para você: toma vergonha na sua cara, criatura. Larga a mão de ser teimoso, larga a mão de ser teimosa. Você tem o seu valor. Pergunta aí, fala assim: você já teve conversas difíceis com você? Fala assim: talvez essa noite seja o melhor momento para você começar a ter essas conversas difíceis. A gente precisa parar de querer passar a mão na nossa cabeça e falar assim: vá ser crente, criatura. Amadurece nessa vida, se posiciona. Para quê? Para que a gente venha colocar as coisas nos eixos. Porque todo mundo quer que alguém passe a mão na sua cabeça. Mas passar a mão na cabeça não traz maturidade. Passar a mão na cabeça não faz com que a gente se torne corajoso.
Muito pelo contrário, a gente esmorece diante de comentários assim. É preciso nós nos reprogramarmos, se nós nos sentirmos rejeitados quando alguém é aplaudido. Precisamos reprogramar de que maneira? Peraí, significa que se o outro está sendo aplaudido, eu deixo de ter valor? Vamos raciocinar? Se o outro está sendo aplaudido, eu deixo de ter valor, gente? E por que a gente se sente assim? Se sente ou não se sente? Se sente. Então peraí, eu preciso falar assim: Márcia, você tem o seu valor. E a pessoa também tem o valor dela, porque no reino de Deus todos podem estar no pódio. Todos nós podemos ocupar esse lugar. Quando nós nos ajustamos a isso, compreendendo o nosso valor individual, nós nos aproximamos daquilo que nós somos chamados a ser. Por isso que nós precisamos parar de reparar na vida alheia, de falar: não, a grama do vizinho é mais verdinha. É nada, é você que é míope e não enxerga direito de longe. Porque a hora que você vai parar para conversar, a pessoa vai reclamar do marido, a pessoa vai reclamar do cachorro, a pessoa vai reclamar dos vizinhos, dos filhos. Você vai falar assim: não, minha casa é melhor. Glória a Deus pela minha casa, glória a Deus pela minha igreja, glória a Deus pelo meu pastor. Eu acho que você não está com tanta moral não, viu? Que coisa apertou para o seu lado agora. Ficou meio complicado. Portanto, pare de se desculpar e dê o melhor de si. Conta aí para quem está perto de você, fala assim: pare de se desculpar e dê o melhor de si. Hoje as pessoas se concentram muito nos problemas, ao invés de se concentrarem nas soluções. Ao invés de você falar assim: eu vou tentar, fala assim: eu vou fazer. Porque se você falar eu vou tentar, você vai dar uma chance para o seu cérebro de não fazer. Ao passo que se você falar assim: não, eu vou fazer, os seus neurônios, eles vão falar assim: agora ela quer fazer, nós vamos ter que dar um jeito, porque ela só vai parar a hora que ela fizer. Então vamos falar assim: nós vamos se virar aqui, como é que nós vamos conseguir fazer? Mas ela vai fazer. Amém? Fala assim: então não diga que você não possa fazer. Fala assim: porque com Deus eu posso. O que Jesus declarou? Faça conforme a sua fé. Se você falar assim: eu vou tentar, o cérebro vai dizer: ela vai tentar uma vez ou duas, mas aí ela vai achar que é difícil, ela vai parar. Mas se a gente falar assim: eu vou fazer, ela vai persistir. Deus disse para Abraão para olhar para as estrelas do céu e contar se pudesse, assim como seria a sua descendência. Hoje, se nós sairmos, não por conta da chuva, mas a poluição não permite que a gente enxergue a quantidade de estrelas que Abraão enxergou. A gente consegue enxergar a quantidade de estrelas quando a gente vai para o meio do mato, né? Mais ou menos isso, que não tem assim uma poluição. Em São Paulo, por exemplo, você não enxerga estrela nenhuma. Aqui a gente consegue enxergar uma ou outra. Nós precisamos, põe para mim, nós precisamos da visão do futuro que nós queremos. Deus mostra para Abraão: Abraão, olha o teu futuro. Deus dá para ele o quê? Nós precisamos de imagens como parâmetros. Tem gente, e eu acho isso muito legal, que está num propósito de dieta, aí ela vai lá, coloca uma foto de biquíni na porta da geladeira. Você já fez isso? Eu não botei uma foto de biquíni, eu acho, mas eu já botei uma foto lá para me lembrar toda vez que eu chegava perto da geladeira. Eu falei: aleluia, tenho um foco, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo. Não vou abrir essa geladeira. Eu não estou com fome, eu só estou com vontade de comer, é bem diferente. Então nós precisamos o quê? De imagens como parâmetros diante de nós. Por quê? Porque nós sempre nos rendemos a imagens que nós mantemos na nossa mente. Se a fé move montanhas, o medo acaba o quê? Criando. O que é que você tem colocado diante dos seus olhos? Pergunta aí para quem está perto de você: o que é que você está colocando diante dos seus olhos? Olha só o que Deus disse para Abacuque: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa
que você escreve? O que você coloca diante dos seus olhos? Por exemplo, a hora que eu chegar em casa, o que passa na televisão na hora que você chega em casa? Não sei, gente. Ou então vai nas redes sociais, fica lá. O que está diante dos seus olhos todo santo dia? Escreve a visão, escreve o propósito, escreve as suas metas, escreve os seus objetivos, escreve as promessas de Deus. Para quê? Para que você tenha como parâmetro aonde você quer chegar, para onde você está indo. Deus mostrou as estrelas do céu para Abraão, para mostrar para ele o que iria fazer na vida dele. O que é que você tem colocado diante dos seus olhos? Eu olho para o espelho, eu só enxergo as coisas a mais que está sobrando em mim. Se eu pudesse assim emagrecer uns 10 quilos, é o que você está enxergando, criatura. Se eu posso te falar, se você só enxergar os quilos, você vai acabar engordando ainda mais. Olha aí e fala assim: muda o seu parâmetro, muda o que está diante de você. O nosso trabalho é fazer a nossa mente acreditar o quê? Que é possível. Por isso que nós precisamos, gente, coloca post-it, sabe aquele adesivinho que tem uma colinha? Escreve lá, enche. Profetiza, eu vou pegar o meu guarda-roupa, vou encher, enche. Escreve nisso aí, num lugar onde você veja sempre quais são as suas promessas, quais são os seus propósitos. Ao invés de você ficar, se você tem problema com a ingratidão, lembra lá que é a gratidão que traz sincronia com o céu. Cada vez que você abrir a sua boca, você vai lembrar que a sua boca, se ela murmurar, vai deixar o quê? De entrar em sincronia com o céu. E que as promessas de Deus serão o quê? Retardadas na sua vida. Então você vai trazendo sempre a sua memória. Cada vez que você abrir a porta do seu guarda-roupa, você vai ler lá que a gratidão faz você entrar em sincronia com o céu. Cada vez aí que você abrir a sua boca, você vai se lembrar. Aí depois você vai, na terceira vez eu duvido que você vai continuar abrindo. Por quê? Você vai falar assim: opa, aquilo que eu quero está diante de mim. Por isso escreva, faça aquilo que Deus declarou para Abacuque. Escreve a visão, grave-a sobre tábuas, para que até quem passa correndo consiga ler. Nós precisamos deixar muito claro diante dos nossos olhos o que é que nós almejamos, o que é que nós queremos, para onde é que nós estamos indo. Amém? Por quê? O que Jesus declarou? Tudo é possível. Muitas vezes aquilo que a gente precisa fazer é o quê? É aumentar a nossa fé. E Jesus, a palavra do Senhor declara o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos, assim como o Josué e Caleb declararam, tudo que a gente precisa é o quê? Agradar a Deus. E para agradar a Deus, fala assim: eu preciso ter fé. Por que muitos perecem nesse ponto? Porque acaba colocando os olhos em qualquer manjar, em qualquer noticiário, em qualquer notícia de causa aí, ela já abraça. Não, agora a onda agora é dengue, a onda agora o Covid voltou, não vamos nem sair de casa. Não, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu creio que Deus é aquele que provê, que me ajuda e que me fortalece. Por isso que nós precisamos nos ajustar à instrução da palavra do Senhor. Alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Conta aí para quem está perto de você, fala assim: alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Para ir para o próximo nível, olha o que a gente precisa fazer. Você tem que primeiro levar-se a si mesmo até lá. Você precisa se enxergar lá. Porque se você não se enxergar no lugar, se você não se enxergar fazendo, vai ser muito difícil você chegar lá. E aí aqui eu vou fazer uma colocação. Por que pessoas traem tão facilmente? Porque elas já fantasiaram aquilo na sua cabeça milhares e milhares de vezes. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que está ocupando os nossos pensamentos, porque isso vai o quê? Nutrindo as nossas vidas. Por isso, pode pôr, pare de esperar que as coisas aconteçam e faça com que as coisas aconteçam.
Por quê? Porque a visão que você tem da vida determina a vida que você leva. Qual é a visão que você tem da sua vida? Qual é a visão que você tem acerca da vida? Se você achar que tudo é difícil, então eu vou falar para você, vai ser difícil porque vai acontecer conforme a sua fé. Nossa, mas o fulano é uma treva. Meu marido, mas não se converte, mas de jeito nenhum, vai continuar sem se convertendo, é o que você está declarando. É isso que você está nutrindo a sua fé, de que cada vez vai ser mais difícil Deus quebrantar o coração do Zé. É só Deus mesmo, mas num sentido de incredulidade, não de confiança. Porque quando nós usamos a expressão, é só Deus mesmo, não é que as nossas forças estão assim esgotadas, é que tipo assim, se Deus não fizer, tipo assim, quero ver se Deus vai fazer. Nesse sentido, se você se enxerga como coitado, como vítima, você vai atrair esse tipo de situação para você. Se você se enxerga como um rejeitado, você vai atrair esse tipo de situação para você. Por quê? Olha só que Provérbios declara: porque como imagina em sua alma, assim ele é. A gente atrai esse tipo de coisa. Qual é a forma, como é que você tem se enxergado? Como é que você se enxerga e enxerga também as situações? Como nós vimos na semana passada, o ambiente interfere nas nossas escolhas. Igualmente aquilo que nós vemos sempre, aquilo que nós depositamos os nossos olhos, porque os olhos são o quê? São a janela da alma. Então, se os nossos olhos são a janela da alma, pode pôr, que alimento nós temos dado a nossos olhos? Pode pôr o outro. Nós nos deixamos contaminar por aquilo que os nossos olhos veem, influenciando o nosso sistema de crenças. Por quê? Porque nós somos pessoas influenciáveis. Então toma cuidado, qual é o noticiário que você está alimentando, porque ao invés de alimentar a sua fé, talvez você esteja alimentando os seus medos. Porque tudo isso vai o quê? Nutrindo a nossa vida. O apóstolo Paulo declarou o quê? Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Te edifica. Coloca um filtro. Faça essa escolha para a sua vida. Espera aí, eu vou assistir determinada programação. Eu posso assistir? Posso. O apóstolo Paulo declarou: eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém, nem tudo me edifica. Você é livre para botar aquilo que você quiser dentro dos teus olhos, no teu corpo. Só que assim, a colheita disso também vem. E nós sabendo disso, que acaba vindo o quê? Influenciando o nosso sistema de crenças. Por que a gente vai perder? Aquilo que é tão difícil da gente alcançar. Gente, é fácil ajustar pensamento? Você tentou essa semana ajustar o seu pensamento? Que foi essa semana aqui que foi, né? Da quinta-feira para cá. Semana passada foi detox da mente. E cada vez que o inimigo vinha, né? Com seus passarinhos, tentar fazer pouso na nossa cabeça, você vai assim: sai daqui! Afastou muito pensamento aí? Pergunta aí, você afastou muito passarinho da tua cabeça essa semana? Falei assim: eu espero que você tenha espantado, que esses maus pensamentos não tenham feito ninho na sua cabeça. Por isso que nós precisamos vigiar. Peraí, se os meus pensamentos, se aquilo que eu assisto vai formar o meu sistema de crenças, se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e eu preciso de fé para continuar perseverando na carreira, eu acho que existem determinadas programações que não me convém mais assistir, determinadas pessoas que não convém mais eu dar crédito. Às vezes contamos os nossos sonhos, os nossos propósitos para quem está alheio à vontade de Deus. Aí a pessoa joga um balde de água fria, e aí a gente tem que sair catando a nossa fé de novo. Peraí, onde foi que eu perdi? Assim: Senhor, ajuda o vaso, porque no meio aqui eu acabei contando, abrindo a boca. Fala: ô língua, que não sabe ficar quieta. Fala assim: ô língua, que não sabe ficar quieta de vez em quando. Não é? E aí a gente toma um balde de água fria. E a gente tem que o que depois? Peraí, eu preciso, Senhor, ouvir a tua palavra de novo.
para estar novamente reposicionado no lugar que o Senhor tem para mim. Precisamos mudar a nossa visão acerca de nós mesmos. Por quê? Porque nós não somos mais um na multidão. Conta aí, fala assim: você não é mais um na multidão. Encare-se no espelho. A hora que você chegar na sua casa, olhe no espelho. Se encare no espelho. O que você declara para a pessoa que você vê no espelho? Em todos os sentidos. Nos pensamentos, nas emoções que guarda, na visão que tem da vida e na visão que tem de si. Precisamos mudar esse olhar. Precisamos fazer algo a respeito da forma como a gente se enxerga. E sabe quem é que pode fazer isso por você? Quem que é seu melhor amigo? Então quem é que pode fazer isso por você? Apenas nós mesmos. E nós vamos orar. Fala assim: Senhor, eu quero ajustar a minha visão com aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Aonde estão os teus olhos? Qual é a maneira que você tem se enxergado? A forma como você se enxerga. Depois você dobra direito aqui, tá, vaso? A forma como você se enxerga determina a vida que você leva. Pergunta aí para quem está perto de você: como é que você se enxerga? Vamos ficar de pé, gente? Vamos ficar de pé, vamos orar. Você tem motivos para se arrepender? Talvez você é uma dessas pessoas que, se o outro é aplaudido, você se sente rejeitado. Talvez você é uma dessas pessoas que se distrai facilmente com as situações. Você se deixa levar, assim como o boi, como o touro se deixa levar pelo sacudir do pano do toureiro. Talvez você ainda não escreveu a visão e qualquer má notícia te tira do propósito. Coloca a mão sobre os seus olhos. Fala assim: Senhor, nós queremos santificar os nossos olhos ao Senhor e queremos ter a visão que vem do alto para as nossas vidas. Senhor, nós não queremos nos deter naquilo que os nossos olhos contemplam, mas nós queremos nos deter, Senhor, na visão do Senhor acerca da nossa vida. Senhor, purifica os nossos olhos, porque os nossos olhos são a janela da nossa alma, e nós queremos ser limpos, nós queremos ser santos, nós queremos avançar para aquilo que está diante de nós. Nós não queremos nos deter na caminhada, nós não queremos nos deter na jornada. Por isso, Senhor, nós nesta noite escreveremos a visão acerca daquilo que o Senhor tem determinado para as nossas vidas. Nós escreveremos as nossas metas, nós escreveremos os nossos propósitos, nós escreveremos os nossos objetivos, para termos firme aquilo que o Senhor tem para nós. E é para diante, Senhor, que nós avançaremos, perseverando no teu bom propósito para as nossas vidas, no nome de Jesus.